Pascali laudes in modet Christiani, agnus redemit noves, Christus innocens Patri, reconciliavi pecatores, mors et vita gloria, conflixere mirando, dux vitae orcus, regnat vivus. Hic novis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicus testes, sudarium et pestes, surrexit Christus spes mea, precedet vos in Galilea, Scimus Christum surrexis mortuis o nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Victime Pascali laudes in modet Christiani, agnus redemit noves, Christus innocens Patri, reconciliavi pecatores, mors et vita gloria, conflixere mirando, dux vitae orcus, regnat vivus. Hic novis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicus testes, sudarium et pestes, surrexit Christus spes mea, precedet vos in Galilea, Scimus Christum surrexis mortuis o nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Victime Pascali laudes in modet Christiani, agnus redemit noves, Christus innocens Patri, reconciliavi pecatores, mors et vita gloria, conflixere mirando, dux vitae orcus, regnat vivus. Hic novis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicus testes, sudarium et pestes, surrexit Christus spes mea, precedet vos in Galilea, Scimus Christum surrexis mortuis o nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Victime Pascali laudes in modet Christiani, agnus redemit noves, Christus innocens Patri,
Curiosidade, canto gregoriano, sinopse, o que é? O canto gregoriano é um canto litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana, que surgiu na Europa durante a Idade Média. O canto gregoriano foi institucionalizado no século VI, na liturgia católica, pelo Papa Gregório, daí a origem do nome desse canto. Um dos principais objetivos do canto gregoriano foi transmitir o Evangelho, valores cristãos e crenças através do canto. Dessa forma, a missa católica ficava mais atraente e mais interessante para os cristãos da Idade Média. Função de um tanto parecida com a instalação de vitrais, pintura e escultura dentro das igrejas e catedrais medievais. Embora tenha surgido
e ser desenvolvido na Idade Média, o canto gregoriano ainda é cantado por diversos grupos musicais, religiosos ou laicos, em diversas partes do mundo. Principais características do canto gregoriano. O canto gregoriano é uma monódia, geralmente cantado em uma só voz por um grupo, um coro, ou sem instrumentos musicais, a capela, sem acompanhamento de outras melodias, em algumas situações, um órgão pode ser utilizado que sustenta uma nota musical por um período longo. Temática: exclusivamente cristã. Canto gregoriano é cantado em latim, eclesiástico. Cantado geralmente em igrejas e catedrais, utiliza a acústica do ambiente para ressaltar as vozes e criar um efeito sonoro especial. Geralmente, a sua estrutura é acompanhada da liturgia da missa católica. Introito, aleluia, ofertas e comunhão. Geralmente parte do repertório de canto gregoriano medieval e anônima, ou seja, não sabemos os seus autores. O que sabemos é que grande parte dele foi escrita por monges que viviam enclausurados nos mosteiros europeus da Idade Média. Trabalho feito por Jefferson Evandro Machado Ramos, graduado em História pela Universidade de São Paulo, na USP, Universidade de São Paulo, 1994. História do canto gregoriano. O canto gregoriano é a mais antiga manifestação musical do Ocidente. Tem suas raízes nos cantos da antiga sinagoga desde os tempos de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos e discípulos de Cristo foram judeus convertidos que, perseverantes na oração, continuaram a cantar os salmos e cantos do Antigo Testamento como estavam acostumados, embora com outro sentido, à medida que os não-judeus gregos e romanos foram também tornando cristãos. Elementos da música e da cultura greco-franco-romana foram sendo acrescentados às canções judaicas. O período de formação do canto gregoriano vai dos séculos VI, atingindo o seu auge no século VII e VIII, quando foram feitas as mais lindas composições, e finalmente no século IX, X e XI, princípio da Idade Média, começa então a sua decadência. Seu nome é uma homenagem ao Papa Gregório Magno. Nasceu em 1540 e morreu em 1604, que faz uma coletânea de prece, publicando-as em 2 livros, o Antifonário, conjunto de melodias referente às horas canônicas, e o Gradual Romano, contendo cantos da Santa Missa. Ele também iniciou a escola de cantório, que deu grande desenvolvimento ao canto gregoriano. A partir da iniciativa de Dom Mocaquerel, no final do século XIX, no Mosteiro de São Paulo, o de Solesmes, na França, passou a ser o grande centro de estudo e prática do canto gregoriano. Seus monges, na época, deram início a um trabalho de paleografia, o estudo dos manuscritos antigos, de canto gregoriano e de recuperação dos sinais escritos nos séculos de 8 e 9. Depois surge a semiologia gregoriana,
que é a interpretação dos sinais com a volta da a fonte, estabelecendo uma interpretação mais autêntica do canto gregoriano. Dentre outros, sobressai esse trabalho Eugênio Cardini, OSB. No começo do século XX, o Papa Pio X pede aos monges beneditanos para fazer uma edição moderna à luz dos manuscritos, surgindo então a edição vaticana em 1985. Foi lançada uma outra edição chamada Graduale Tripex, Gradual Tríplice, com as três noções do canto gregoriano e vaticana, a de Lyon, França, e a de Saint-Graal, na Suíça. Após a realização do Concílio do Vaticano II, em 1965, o latim deixou de ser a língua oficial da liturgia da Igreja e as celebrações litúrgicas passaram a ser realizadas na língua vernácula de cada país. A prática do canto gregoriano ficou restrita aos mosteiros e aos grupos de admiradores e aficionados da beleza desta palavra cantada. As principais características do canto gregoriano também é conhecido como cantochão. São as melodias são cantadas em uníssono monódica, sem a predominância de vozes, ou seja, rigorosamente homofônico, de um ritmo livre, sem compasso, baseado apenas na acentuação e no fraseado cantado a capela. Isto é, sem acompanhamento de instrumentos musicais, e suas letras são em latim, tirada da grande parte da maioria dos textos bíblicos, sobretudo dos Salmos. Em 1994, houve o renascimento do canto gregoriano, quando foi lançada em CD, disco que havia sido gravado há mais de 20 anos pelos montes do mosteiro de Santo Domingo de Silos, onde a escola de Silos. O disco alcançou o primeiro lugar de vendas nos países, atingindo a marca de 5 milhões de cópias vendidas. O conjunto alemão Enigma, que gravou o disco MCMXCAD. As músicas de rock, Sandnes e outras. O estilo gregoriano se faz bastante sucesso em todo o mundo, além de outros grupos que lançaram CDs. The Ultimate Compilation, Real Sadness e Ode Gregorian Mystic, Gregorian Dance, a Chantomania, gravado pelo Benzedrime, Monte of Santo Dominica. Recentemente surgiram outros dois ótimos grupos que também lançaram música de rock em estilo gregoriano. The Sound of Silence, Travis in Abin, Nothing, Alice Matrix, Metallica. Vale a pena conhecê-los, visitar a página do Master of Chant e Listen, Canto e Coral Gregoriano. Trabalho elaborado por Pacífico Guimarães Filho,
com a história da evolução do canto gregoriano. El canto gregoriano, introdução, história e evolução. É canto gregoriano, arquivo em ponte, formação das melodias gregorianas. Trabalho incompleto, elaborado por Eurípides Rodrigues, ex-participante do Coral Gregoriano de Belo Horizonte. História do canto gregoriano, história característica, neumas e outras informações sobre a música gregoriana. Wikipedia, Revista de Cantos Gregoriano, ano 1, número 7. Raízes de um canto sagrado do Mosteiro de São Bento, São Paulo. E a Vida Monástica, Revista dos Cantos Gregoriano, volume 2. Reportagem com o coro dos monges beneditinos de São Paulo, Coral Gregoriano de Santos e Coral Gregoriano de Belo Horizonte, Revista de Cantos Gregoriano, número 1, número 4, ano 1, número 4. Conheça as 10 regras básicas para a perfeita interpretação do canto gregoriano. Revista de Canto Gregoriano, ano 2, número 38. Formas de canto. Entrevista com a cantora Fortuna. Vida e obra de São Gregório Mago. Revista de Cantos Gregoriano Especial 1. Entrevista com Dom João Evangelista, do Mosteiro de São Benedito. História do canto gregoriano, do coral gregoriano de Santos da vida monástica. Você pode ouvir o canto gregoriano, inclusive o Rorate, do Coral Gregoriano de Belo Horizonte, e música sacra, Rádio 7. Coleção de CD. Veja nesse vídeo a coleção de CD do canto gregoriano de Altair Costa Taxinha, um dos participantes do Coral Gregoriano de Belo Horizonte. As músicas de fundo são de CD gravado pelo coral. A primeira capa aparece a do CD de pé, também gravado pelo coral Diane Marie Solitudes. Las maiores obras del canto gregoriano, CD 1. Inicialmente, esse trabalho, as canções, foi escrita em latim. Tá? Eu traduzi para ficar mais fácil para eu pronunciar, porque eu não sei falar o latim eclesiástico, muito menos o latim vulgar. Canções. Primeiro, uma criança nos nasceu. 2, a criança deu à luz o rei. 3, Ave Maria, esperança do mundo. 4, os olhos de todos. 5, o Espírito Criador veio. 6, aleluia. Bem-aventurado o homem que sofre. 7, a boca do justo. 8, Espírito do Senhor. 9, crie é a fonte da bondade. 10, eu estava feliz. 11, do pivô do nascer do sol. 12, Cristo se tornou por nós. 13, dou-nos um novo mandamento. 14, estamos no meio da vida e da morte. As melhores obras do canto gregoriano, volume 2, CD 2, escrito em espanhol, vou traduzir. Canções. Mais nós. 2, cubra a língua dos gloriosos. 3, jogue fora seus pensamentos. 4, glória 15. 5, o Espírito Santo veio. 6, das profundezas. 7, salve rainha. 8,
CRI 11A. 9. Olá, feriado. 10. Uma criança nascida em Belém. 11. Aleluia, dia santificado. 12. Cristo Redentor. 13. Cristo nasceu. 14. O Verbo se fez carne. 15. Rosana ao filho de Davi. 16. Carregar filhos hebreus. 17. Abuso. 18. Mais o traidor bem-aventurado. Final do trabalho que eu fiz para cá, porque o trabalho do autor desse texto é composto, se não me falha a memória, de quase 400 laudas ou 400 páginas. Muito obrigado.